Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à prece das 18 horas aqui pelo Centro Espírita Maria Amélia. Meu nome é Andresa e o livro complementar da doutrina que nós vamos utilizar hoje no nosso estudo é o livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o item escolhido hoje é o 108, tá? Mas como sempre fazemos antes de iniciar qualquer atividade, vamos fazer uma prece? Eu convido a todos aqueles que se sentirem à vontade e quiserem fechar os seus olhos, vamos levar os nossos pensamentos até Deus, agradecer por mais este dia de vida, agradecer por nossa saúde, pela família a qual estamos inseridos, pelo trabalho, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez neste momento de aprendizado. E vamos também pedir ao nosso Mestre Jesus, a corrente espiritual amiga, que nos envolve em muita paz, muito amor, luz e equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos à leitura do item, o item 108, o nome dele é oração. Vamos ver aqui então o que Emmanuel nos diz. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina, ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem por vezes uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidos, destinam-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Bom, muito bem. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria deixar claro assim, orar, rezar, fazer uma prece, é tudo a mesma coisa, tá? Então, aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 659, Kardec pergunta aos espíritos: qual o caráter geral da prece? E eles respondem: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Bom, acho que em matéria de pedir é o que nós mais fazemos, né? Assim, é muito importante que no momento que formos fazer uma prece, que estejamos no ambiente tranquilo, sem gritaria. A prece não precisa ser uma prece gritada, não precisa ser uma prece pronta, embora existam muitas preces que eu acho muito bonitas, tal, mas assim, ela tem que vir do coração.
Você tem que passar o que você está sentindo, para se aproximar, mas realmente uma aproximação de Deus, né? E assim, eu acho que assim, vários momentos do dia, né, cabe bem uma prece. Mas eu acho que o essencial mesmo, assim, que todo mundo deveria fazer, é de manhã, quando a gente acorda, né, para agradecer por mais uma oportunidade de estar novamente vivo, pela saúde, pelas oportunidades que a gente tem para dispor naquele dia, para pedir também, pedir que seja um bom dia calmo, um dia tranquilo. E a noite também é muito importante, né? No final do dia, quando a gente já vai se preparar para deitar, para dormir, agradecer por mais aquela dádiva daquele dia que recebemos, pedir que tenhamos uma noite de sono com muita paz, tranquilidade, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 1, pedi e obtereis. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para que serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora teu pai em secreto, e teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, perceber-vos com eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, primeiro que vós lhes peçais. Então é muito importante, né, a gente saber como pedir e o que pedir, porque nem tudo a gente pode pedir numa oração, né? Nem tudo também é o momento de receber, né? A gente só pensa em receber, né? Mas nem sempre aquilo vai nos fazer bem agora, né? E a prece também, ela não deve ser feita só para nós mesmos, né? Nós podemos orar por nós, orar pelos familiares, pelos amigos, pelas pessoas que nós nem conhecemos, orar pelos desencarnados. Chico Xavier, né, que dizia que quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu, né? Então, assim, a prece feita para outras pessoas tem um valor muito grande, né? No Livro dos Espíritos também, na pergunta 662, Kardec pergunta aos espíritos: pode-se orar utilmente pelos outros? Os espíritos respondem: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Então, assim, né? Muitas pessoas, né, têm o costume de falar assim: ai, ora por mim. Eu não tenho fé, não consigo, quando eu rezo, minha reza é fraca. Não é por aí, né? É que naquele momento, pelas dificuldades, às vezes a gente não consegue ter a concentração necessária, né? Então, quando um grupo maior de pessoas ora em prol de uma pessoa ou um lugar, a corrente, né, espiritual atua, né, de uma maneira bem eficaz, porque são várias pessoas com o mesmo objetivo, com a mesma intenção, da mesma doação de energia para aquele mesmo lugar, né? Então, assim, é muito importante também que rezamos para os outros, tá? No Livro dos Espíritos também, na pergunta 663, as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E aí os Espíritos respondem: vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar, com coragem. Então, elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará.
Sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor, por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor? Quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, eles vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos dos embaraços. Então, assim, a gente, quando está passando por aflições, orar por nós, não é que a gente vai ser liberto das coisas que a gente tem que passar, não. Se faz parte da nossa evolução, já que estamos no planeta de expiações e provas, é claro que Deus não vai nos tirar aquilo que a gente devemos passar. Mas a gente pode orar para pedir que os espíritos bons nos auxiliem, nos dê força, resignação, que a partir do momento que a gente começa a ver as dificuldades de uma maneira diferente, né, mais a fundo, ver que aquilo é passageiro, a gente se fortalece, né, e a gente supera os momentos mais difíceis, né. Um exemplo bem claro disso, né, época de prova, né, os alunos, faculdade, chega na hora da prova, não se prepara, nada, não chega na hora da prova daquele desespero, ai meu Deus, meu anjo da guarda, me ajuda que eu tire uma boa nota. Peraí, se você não estudou, não adianta você pedir para o anjo da guarda, para o seu protetor, para Deus, que ninguém vai vir fazer a prova para você. Você deveria ter pedido, no momento que você estivesse estudando, no momento que você fosse fazer a prova, que te dê paz, tranquilidade, para que você consiga fazer a sua prova, que você tenha concentração, que você consiga relembrar os estudos que você fez anteriormente. Agora, pedir que você tire uma boa nota se você não estudou, se você não tem conhecimento da matéria, é inútil. Outro exemplo, né? Tem muitas pessoas que falam assim, ai, aquele é o carro dos meus sonhos, aquela é a viagem dos meus sonhos. Peço tanto a Deus que eu consiga. Espera aí também que não vai aparecer um carro na porta da sua casa, nem uma passagem. Você pode pedir a Deus que te ajude, que os irmãos lhe intuam, que você consiga um bom emprego, que você trabalhe e que com os seus esforços você consiga obter o que você necessita. O que, assim, estamos num planeta de expiações e provas, como eu disse. Então, assim, a matéria faz parte da nossa vida. Então, assim, geralmente as coisas que pedimos são coisas materiais, né? Sem ser por saúde e tal, geralmente é por matéria. E assim, gente, é questão de trabalhar, não é errado ter, mas tem que conseguir pelos caminhos certos, tá? No Livro dos Espíritos, na pergunta 664, Kardec pergunta aos espíritos: é inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? E eles respondem: a prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Então, assim, mais uma vez, orar pelos desencarnados também é muito importante. Agora pensa, gente, é um exemplo, né? Nossos irmãos desencarnam, fazem a passagem, né?
e estão lá do outro lado vagando e não têm a noção ainda que desencarnaram. Alguns tentam voltar para casa, querem continuar com a família. Eles não conseguem ainda ter esse discernimento, né? Separar, né? O que aconteceu. Para eles a vida continua, estão sendo ignorados, não deixam entrar em casa, ninguém conversa com eles. É a prece, não vai mudar que de uma hora para outra. Eles vão, entendi e tal. Mas eles vão permitir que espíritos mais evoluídos se aproximem deles, que eles consolem, que aos poucos vão mostrando a eles, né, o que aconteceu, para que eles possam ter entendimento e possam aos poucos ir mudando essa ideia, essa forma que eles tinham de encarar, que não tinham feito, né, essa passagem, e começa a mudar. Então, assim, gente, eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é assim, para tudo, a prece é importante em todos os momentos da nossa vida. Orar por nós, orar por amigos, por inimigos também, é muito importante orar por eles. Orar por encarnados, por desencarnados, orar pelo nosso planeta, que é nossa casa, que está precisando tanto no momento de oração. Não esqueçam nunca, a prece tem que ser algo simples, de coração, e aquele momento seu mesmo de conversa com Deus. E quantas vezes você quiser, quantas vezes você puder, quantas vezes te der vontade, tá bom? Eu tinha que para falar com vocês hoje sobre oração, é isso, tá bom? Para encerrar, eu vou fazer uma oração. Como eu disse, existem orações prontas que eu acho muito bonita e eu vou fazer essa porque eu acho que o ensinamento e a simplicidade delas são muito, muito bonitos. Então eu quero compartilhar ela com vocês. A maioria já deve conhecê-la. Então eu peço que aqueles que quiserem fechar novamente seus olhos e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos, pelo carinho. Muito obrigada, Giane, novamente pelo convite, e fiquem todos com Deus.